Senhor presidente, senhores senadores, a mensagem presidencial encaminhada ao Congresso Nacional pela presidente Dilma Rousseff é uma mensagem vazia, uma mensagem sem propostas inovadoras, uma mensagem sem nenhum engajamento com reformas e com mudanças que os brasileiros esperam, desejam, reclamam na área da segurança, da saúde, da justiça. Uma mensagem que repete de uma forma sediça uma velha cantilena que vem se repetindo ao longo dos anos e que cada vez mais se mostra descolada da realidade. O Brasil que a presidente Dilma apresentou aos empresários reunidos em Davos, na Suíça, o Brasil que a presidente Dilma retratou na sua mensagem burocrática, mensagem sem alma ao Congresso Nacional, é um país que não existe na realidade. Contra todos os cenários maravilhosos que ela descreve, a realidade que nós vivemos é uma inflação renitentemente alta, são as contas públicas fora de controle, é um déficit muito grande na balança das transações correntes, a balança comercial mostrando resultados deploráveis da indústria brasileira, que está escorrendo pelo ralo, não é? Mesmo os dados relativos ao mercado de trabalho mostram que esse mercado de trabalho vem perdendo fôlego, infelizmente. Um mercado de trabalho que vinha gerando empregos de má qualidade, uma vez que os empregos que exigem maior qualificação e pagam melhores salários são os empregos gerados pela indústria. E a indústria brasileira está se acabando. Mesmo assim, os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho mostram uma queda de número de empregos criados de 14% em 2013, quando comparado esse número com 2012. Isso sem falar no fato de que 38% dos brasileiros estão hoje, adultos em condições de trabalhar, estão hoje fora do mercado de trabalho. Desistiram de procurar emprego. É o chamado desalento. 38%, e que, portanto, não são captados dessas pesquisas oficiais. Mas, por isso, senhor presidente, é que a mensagem da presidente Dilma caiu no vazio. Uma mensagem vazia cai no vazio. Ela não gerou expectativa, debate, comentários na imprensa. Ela não conteve nenhum sinal para o mundo político, para a sociedade, coisa alguma. Uma repetição burocrática da velha cantilena de um governo que já se exauriu, um governo que se esgotou, um governo que não apresenta mais nada de novo. Não obstante isto, senhor presidente, o que chamou a atenção na sessão de ontem, uma sessão, aliás, pouco concorrida, não foi a mensagem presidencial, não foi o discurso do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do presidente do Supremo Tribunal, não. Foi um gesto grosseiro, um gesto absolutamente intolerável numa instituição que se quer respeitada, que é o Congresso Nacional. Refiro-me à grosseria do vice-presidente da Câmara, que é também vice-presidente do Congresso Nacional e que nessa condição vem presidindo, aliás, bem, muitas das sessões conjuntas da Câmara e do Senado, o gesto grosseiro em relação a um convidado. Nós convidamos. E o presidente do Senado, no seu discurso de encerramento, fez questão de agradecer o presidente Renan Calheiros, que é também o presidente do Congresso. Agradecer os convidados que estavam ali, que vieram prestigiar a nossa sessão. Entre eles, o presidente do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça do nosso país, o ministro Joaquim Barbosa. Pois o ministro Joaquim Barbosa
foi alvo de provocações absolutamente ignóbeis. Foi obra de graçolas, foi alvo de graçolas de tom rufianesco. E foi objeto de uma agressão gestual que o gesto do punho cerrado, imortalizado durante a Guerra Civil Espanhola pelos discursos de Dolores Ibarrute, a passionária, que infelizmente foi cada vez mais sendo desmerecido, foi cada vez mais sendo enxovalhado, vulgarizado por um partido que se diz de esquerda, mas que, na verdade, governa com a direita nesse país e faz um governo de direita. O governo do capital financeiro. O gesto do punho fechado. Uma afronta ao presidente do Congresso, do Senado, do Supremo Tribunal Federal. Uma agressão a um convidado. Qualquer um de nós sabe que o convidado na nossa casa é uma figura sacrossanta. O convidado ocupa uma posição na nossa casa, quando nós o recebemos, mais importante do que a nossa própria. Ele deve ser objeto de todas as atenções, de todas as gentilezas, de todos os cuidados. Pois enquanto o presidente do Congresso Nacional agradecia a presença dos nossos convidados, o seu vice-presidente, instalado na mesma mesa que dirigia simbolicamente os trabalhos, fazia questão de agredir um dos convidados com um gesto insolente, um gesto inqualificável. Ouço a parte dos senadores Pedro Taques e Ciro Miranda. Senadora Luiz, eu estava no gabinete que eu ocupo aqui no Senado quando Vossa Excelência começou a tocar nesse tema, aquele gesto do vice-presidente da Câmara dos Deputados. Não só o gesto, mas as graçolas mandadas pelo Twitter. Graçolas de um humor, como eu disse, rufianesco. Me permita. Esse gesto mostra que esta república precisa caminhar muito ainda para que nós possamos respeitar as instituições. As instituições. O ministro Joaquim Barbosa, ele não condenou mensaleiros. Quem condenou criminosos foi o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal. Esse gesto mostra um desrespeito pela mais alta corte da República. Existe um livro que fala sobre os virtuosos, os primeiros presidentes da República Civis do Brasil, de um jornalista conhecido de São Paulo. Muito bem, ele diz que uma das pragas da sociedade brasileira é a falta de atenção às instituições. Nesse momento, não foi o ministro Joaquim Barbosa que foi violado, foi o Supremo Tribunal Federal. Eu fico a imaginar se o presidente do Supremo Tribunal Federal entrasse nesta casa, aqui no primeiro dia da sessão legislativa, balançando algemas e dizendo assim: se gritar, pega ladrão. Eu fico imaginando qual seria a repercussão desta casa. Este é um primeiro ponto que eu queria ressaltar. Nós temos que respeitar as instituições. O segundo ponto, as organizações criminosas e a sociologia penal definem que as organizações criminosas, elas têm símbolos. A Yakuza japonesa, por exemplo, corta os dedos, a ponta dos dedos. Os nazistas colocavam símbolos. Os fascistas desfilavam como marchas de galinha, e Vossa Excelência sabe bem o que é isso. Sinais como este representam símbolos de organizações criminosas. Aliás, o Supremo Tribunal Federal condenou uma organização criminosa. Nós não podemos ter nada contra o criminoso, temos que ter contra o crime, e o Supremo Tribunal Federal fez, o seu dever de casa. Falta de respeito com o Supremo Tribunal Federal, não com aquele cidadão que ele se encontrava. Será que é porque ele é negro? Será porque ele é filho de pobre? Será que não aceitam que um negro chegue ao Supremo Tribunal Federal?
esses temas precisam ser debatidos. Meu caro senador Pedro Taques, Vossa Excelência tem razão ao apontar a gravidade institucional do lamentável episódio de ontem. Eu não quero me dirigir nenhum ataque pessoal ao deputado Vargas. Não é esse o meu objetivo. Eu quero condenar aquele gesto como manifestação de uma cultura política nefasta. Este é o meu ponto. Tenho com o deputado André Vargas até uma relação cordial, mas o problema é que ele expressou nesse momento um sentimento que graça impunemente e alegremente nos mais altos escalões da República, o de desprezo pelas instituições. Veja, nas menores coisas, quando a presidente da República faz uma escala no seu avião presidencial em Lisboa, na volta de sua viagem a Cuba, melhor dizendo, a Davos, e justifica essa escala por motivos técnicos, é uma explicação razoável. Agora, o que não é razoável é a presidente da República escalar o ministro de Relações Exteriores. O ministro de Relações Exteriores, que é um ministro do mais alto nível hierárquico no Ministério, né? Que tem uma carreira atrás de si, que prestou bons serviços ao Brasil, para dar uma explicação mentirosa de que a escala foi decidida na última hora, quando havia sido decidida desde a quinta-feira anterior. Por que não dizer a verdade? Por que esta forma de esconder as coisas, como se escondeu, por exemplo, as condições em que foi firmado o contrato de financiamento do BNDES para uma empresa construir o Porto de Mariel em Cuba, onde há recursos públicos envolvidos? Por que não dizer claramente o que aconteceu, ao invés de colocar o carimbo do sigilo? Portanto, senhor presidente, senhores senadores, o que eu vejo aí é algo que, no meu entender, é o que mais me afasta do atual grupo que governa o nosso país. É a cultura política de menoscabo pelas instituições, o que está nos levando a uma profunda mediocrização do nosso país. O nosso país está se tornando medíocre na sua economia, medíocre no funcionamento das suas instituições, a tal ponto que é preciso que o presidente do Congresso Nacional faça uma advertência aos congressistas de que, olha, este ano é a Copa do Mundo, temos que trabalhar. Que história é essa? Eu não me sinto em condições de ser chamado para trabalhar porque é a Copa do Mundo. Esse é o meu trabalho, é o meu dever. Mas isso é apenas um sinal dos tempos, de tristes tempos em que nós estamos vivendo. Se o presidente me permitir, eu ainda dou a parte ao meu querido colega, senador Ciro Miranda, antes de encerrar. Senador Aloysio Nunes, venho fazer coro a essa revolta que nós tivemos pelo acontecimento de ontem. Como que um representante do maior partido falta com respeito total à mais alta corte desse país? Isto nada mais é, senador Aloysio, que a prepotência que com eles tudo pode. Em qualquer outra situação, ele sairia algemado de lá se não tivesse o recurso que tem de ser um parlamentar. Foi realmente uma imagem grotesca que nós vimos ontem e hoje estampada em todos os jornais. Tem o nosso repúdio total. Não digo que são todas as pessoas desse partido, porque esse partido não é como um caminhão de banana, todos iguais. Não, tem pessoas de valores, tem pessoas de respeito, mas o seu representante fazer esse gesto que já foi comentado pelo senador Pedro Taques foi terrível. E também comungo com Vossa Excelência, essa viagem da presidente não tem o porquê esconder. Por que mentir? Sabe por quê? Porque não se dá satisfação ao povo. Porque eu vou lá, eu dou o dinheiro que quiser para fazer um porto moderno e o nosso que se lixe. Santos, que é um dos piores e mais caros portos do mundo, fica como está. Eu tenho dinheiro, é para gastar aí fora, não é para nós. Então é o desrespeito, é o mando, é o excesso do poder. É o que nós estamos vivendo. Se nós estivéssemos numa democracia, isso não poderia acontecer. Parabéns, senador Aloysio. Obrigado pela sua parte, meu caro colega Ciro Miranda,
Mas o ponto é esse mesmo. Um sinal muito inquietante de uma cultura política que está nos levando a desmerecer os valores maiores da convivência democrática.